Oi, galera! Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Acabei de sair da live da Tartinê, então quem não assistiu vai ficar salvo lá no Instagram da Tartinê. Uma live atrás da outra, meio corridinho, e eu estou com 20% de bateria. Primeira vez que eu vou usar o Desvendando Programas Alimentares carregando o celular. Oi, dona Cláudia! Gente, vamos lá então. Nesse episódio do Desvendando Programas Alimentares, nós vamos falar sobre pré e pós-treino Role 30 de uma forma bem rápida. Por quê? Porque hoje o nosso convidado especial é o Flávio e nós iremos falar sobre treino e emagrecimento e eu estou com muitas perguntas aqui para ele, então para dar tempo. Lembrando que meia horinha só de programa para não ficar muito cansativo para vocês. Então vamos lá, pré e pós-treino Role 30. Pré-treino não é obrigatório. Oi, Flávio. Não é obrigatório, tá? Se você optar pelo pré-treino, vamos supor, você fez a sua segunda refeição, que foi o almoço. E você vai treinar 5 horas da tarde. O que você vai fazer? Uma proteína de fácil digestão com uma fonte de gordura boa. Pré-treino Role 30 é isso, ok? Então, só que não é obrigatório. Se você treina de manhã, vamos supor, você vai sair para correr logo cedo. Fez ali sua primeira refeição, você não precisa de pré-treino, tá? Por isso que ele é opcional. Pós-treino é obrigatório. Por quê? Porque o seu músculo, coitado do seu músculo, tava lá trabalhando pra caramba e ele está precisando de nutrientes. Pós-treino Role 30 não podemos suplementar com nada. A gente precisa comer a nossa comida durante os 30 dias. Gente, durante os 30 dias, após você tem a opção de voltar para o seu suplemento, tá? Durante os 30 dias, você vai o quê? Comer uma proteína de fácil digestão, que é o frango ou a clara do ovo. E se você quiser colocar um carbo, ele é opcional. Tem a receita do bolinho Role 30 no canal. É válido ir lá no canal fazer essa receita, porque toda a família ama. E o que você pode fazer com esses bolinhos Role 30? Carregar ele com você, saiu da academia, você tá ali comendo, tá? Então, você não pode deixar o pós-treino de lado, porque se você treinou de noite, fez lá seu crossfit de noite, sua musculação, sua corrida, chegou na sua casa, fez sua última refeição, o que você tem que colocar na sua última refeição? Gordura boa. A partir do momento que você colocou gordura na refeição, vai acontecer o quê? A digestão vai ficar mais lenta. Automaticamente você não está fazendo nada pelo seu músculo. Lembrando que isso são regras Role 30. Cada programa alimentar tem suas regras, tá bom? Ah, Samantha, mas eu vou perder massa magra se eu ficar sem comer, sem tomar meu whey, sem tomar uma proteína. Eu sou a prova viva de que depois dos 30 dias eu aumentei massa magra e diminui percentual de gordura. Por quê? Porque eu segui as regras à risca. A regra existe para ser seguida, não é verdade? Então, durante os 30 dias, óbvio que se você for fisiculturista, você não vai entrar no Role 30 numa época de competição. Não vai ser sua realidade. Mas, por isso que a gente sempre fala, se você tá off-season, tudo bem, você entra, não tem problema. Você vai acabar perdendo um pouco de massa porque do tanto que você treinava. Mas eu, que sou uma pessoa que não sou atleta, eu não perdi absolutamente nada de massa magra. Pelo contrário, eu aumentei. Inclusive, eu tenho no meu feed, eu acho que tem um antes e o depois meu, que eu coloquei meu resultado de bioimpedância. Então, entra lá, dá uma lida. E você vai ver que não tem essa desculpa de não vou entrar porque eu preciso tomar a minha proteína em pó. Não, a comida ela também vai suprir a sua necessidade, se você não for atleta, tá bom? Então é isso. Flávia, eu já vou te chamar porque tem muita pergunta e é bem que você falou, vai que não dá tempo. Oi, Alex. Gente, eu tô até rouca. Chamando o Flávio. Vamos aguardar. Oi, Flávio. Oi, Samantha, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Falei correndo, porque eu falei, tem tanta pergunta que deixa eu agilizar aqui o meu lado. Não, é isso aí. Flávio, vamos lá. Eu postei a sua foto de antes e depois no meu feed. Tem uma galera querendo saber que milagre que é esse que você fez. Porque, gente, o Flávio ele não fez o Role 30. Porque muita gente vai me perguntar, ele fez o Role 30?
Não, não fez. O que você fez? Bom, o que eu fiz? Vamos lá. Na verdade, no começo desta quarentena, quando eu percebi que não ia ter para onde fugir, o pessoal ia ter que ficar em casa, e eu sei da dificuldade da turma que tem para fazer exercícios em casa, né? Ainda mais naquele momento de quarentena, com crianças em casa, enfim, eu sei da complicação de disponibilidade de tempo, acima de tudo, de ter motivação para poder treinar em casa. E o que eu resolvi fazer nesse período? Eu simplesmente falei, eu vou acompanhar os meus alunos. Então, quando começou a quarentena, eu parei totalmente, eu que treinava todo santo dia, comia regradamente bem, parei com tudo para acompanhar essa galera, para que quando voltasse junto com eles e mostrasse que era possível reverter essa situação de quarentena que a gente teve, todo mundo em casa parado, enfim. Aí aconteceu que simplesmente eu não fiz absolutamente nada, comi tudo errado, sem horário, sem regras. E a ideia era voltar junto com a turma. Eu precisei voltar um mês antes, porque o estrago foi tanto que eu precisei entrar em medicamento pesado. Aliás, um deles eu Nossa. deixei de usar há pouco tempo atrás. Foi quando eu realmente... E voltei em casa mesmo. Quando eu me possível treinar em casa, eu fiz os treinos em casa mesmo. E só que eu sou extremamente disciplinado em relação a treino e alimentação. Então, quando eu falei, é para voltar, eu vou voltar. Então, eu fazia meus treinos diários, com alimentação equilibrada novamente, respeitando os horários certos de comer. E simplesmente em 30 dias eu não só recuperei o estrago perdido aí que durante a quarentena, né? Mas eu consegui melhorar ainda um pouquinho mais o físico meu de antigamente. Claro que em relação à massa muscular eu não recuperei totalmente, porque treinar em casa sem auxílio de sobrecarga, a gente sabe que é difícil. Mas em relação ao percentual de gordura, essas coisas eu consegui recuperar tudo tranquilamente. Entendi, tá travando um pouquinho. Tá meio atrasadinho, tá. Então, ó, Flávio, eu já vou direto então para as perguntas, pode ser? Você quer falar um pouquinho sobre... Você tá trabalhando em Campinas atualmente, né? Eu estou em Campinas, eu já estou aqui há uns 4 anos à frente do estúdio Mormai, e na unidade Swiss Park, né, localizada aqui em Campinas, tanto como professor e coordenador da unidade. Então, eu estou aqui em Campinas, sim, localizado aqui no Swiss Park, no estúdio Mormai. Legal. Então, o pessoal que tá em Campinas, ó, Flávio tá lá. Eu amo os treinos do Flávio, sou até suspeita para falar. E Flávio, eu só quero falar uma coisa rapidinho. Na época que eu fazia Pilates com você, você lembra uma vez o que eu falei que um dia eu ia conseguir fazer? Que você duvidou? De bater os kenianos? Meus 5K em 15 minutos. Jura? Mas eu não fiz ainda. Não consegui, mas eu vou conseguir. Olha, é Mas isso eu aí. falei, eu preciso deixar isso gravado aqui, porque o dia que eu conseguir, eu vou voltar a essa live e vou falar, tá vendo, gente? Eu falei que eu ia conseguir, consegui. Já faz um tempinho, isso aí eu tô esperando. Nossa, faz muito tempo. Flávio, então vamos lá. Temos diversas perguntas. Eu tenho grupos de apoio do Role 30 e eu perguntei para o pessoal o que seria dúvida relacionado a emagrecimento, porque a maioria entra no Role 30 por conta de emagrecimento, tá? Claro. Então, teve uma dúvida aqui que a pessoa estava perguntando qual que é a atividade física mais indicada no emagrecimento. Para o emagrecimento, para a perda de peso. Na verdade, assim, todas as atividades físicas são indicadas para o emagrecimento. O que vai fazer com que você venha a ter o resultado de emagrecimento é a intensidade que você consegue aplicar na sua sessão de treinamento. Então, os treinos, eles precisam ser treinos intensos, tá? Por que eu digo isso? Porque quanto mais intensidade eu colocar na minha sessão de treinamento, maior vai ser o gasto calórico daquela sessão de treinamento que eu estou fazendo, ok? E esse gasto calórico elevado, ele vai me ajudar no final do dia a conseguir o que nós chamamos de balanço energético negativo. O que é esse balanço energético negativo? São feridas ao longo do dia, as calorias gastas
Tá travando um pouco, né? Tá. Você pode repetir de novo o que que é? Então vamos lá, vamos repetir. Eu estava falando em relação aos treinos que eles devem ser intensos, tá? Porque treino intenso vai gerar um gasto calórico elevado naquela sessão de treinamento. E esse gasto calórico elevado vai fazer que no final do dia nós conseguimos atingir o que nós chamamos de balanço energético negativo. O que é esse balanço energético negativo? É as calorias, vamos somar as calorias ingeridas e a gente subtrai pelas calorias gastas. Então, um exemplo, eu comi 1.500 calorias ao longo do dia. Gastei 2.000 calorias, eu estou em balanço energético negativo. E esse balanço energético negativo, quando sustentado por um determinado período, vai resultar no processo de emagrecimento. Então, recapitulando, qualquer atividade física é válida, desde que a gente consiga impor um ritmo mais intenso, tá? E aí vale ressaltar uma questão importante, que é o acompanhamento do profissional de educação física. Por que eu digo isso? Porque se eu treinar de forma intensa o tempo todo, eu não vou conseguir manter o meu ritmo, o meu desempenho vai cair. Segundo, o risco de lesão é muito alto. Tá? Então a gente precisa, através do profissional, conseguir equilibrar essas variáveis de intensidade. Isso pode acontecer diariamente, semanalmente ou até mensalmente, vai depender aí da condição física do nosso aluno. Tá. Então aí a gente já vai para uma pergunta que tem gente perguntando sobre HIIT. Falando Certo. que já não, os 15 minutos do HIIT já não é mais considerado HIIT. É, não Na verdade, é? O HIIT é bom, ele não é? assim, o que significa HIIT? Às vezes a pessoa não tem nem a ideia do significado dessa sigla que vem de uma expressão aí em inglês, né? HIIT nada mais é do que treinamento intervalado de alta intensidade. É o que eu estava falando da importância de se colocar treinos intensos. Por que o pessoal fala que a partir de 15 minutos não é mais considerado HIIT? Porque dificilmente a pessoa ela vai conseguir suportar um treino intenso, estando ali a 90% da sua frequência cardíaca máxima, durante 15 minutos. Tá? Isso vai depender do condicionamento físico dela, o ritmo dela no treino vai diminuir. Consequentemente, a frequência cardíaca dela vai cair, vai descaracterizar o que o pessoal chama de HIIT. Ela já não vai estar trabalhando mais numa intensidade alta. Então, o que caracteriza o HIIT é o treinamento em alta intensidade. Se eu conseguir sustentar esse treinamento intervalado em alta intensidade por 30 minutos, eu estou fazendo o HIIT em 30 minutos, não tem problema. Se eu conseguir ficar apenas 5 minutos trabalhando em alta intensidade, o meu HIIT vai durar 5 minutos. Tá? Então, assim, não importa o tempo, e sim você permanecer numa intensidade mais alta por mais tempo possível. Aí vai depender do condicionamento físico de cada um. Por isso que é tão importante o acompanhamento com o profissional, para ele realmente ver o... Vocês fazem alguns testes, né, para ver a hora que a pessoa ela atinge a frequência cardíaca máxima dela, para ver que tipo de exercício que é indicado. Não tem algum teste assim? Ou teste de força? Não sei se isso tem a ver. Não, teste de força a gente não aplica. O que a gente faz aqui, que é simplesmente importante, se tratando quando o treino é em alta intensidade, é você ter um acompanhamento em tempo real da frequência cardíaca do aluno, para que você consiga monitorar ele e não deixar ele simplesmente extrapolar. Porque a pessoa, quando ela não está condicionada, ela não está preparada para o HIIT, porque não é todos que estão preparados para esse tipo de treinamento, ela pode vir a passar mal. Então, assim, existem quadros onde a pessoa pode, através de percepção de esforço, identificar em que ponto ela está treinando em relação à intensidade, ou através de uso de frequencímetros. Então, isso é extremamente importante para a gente controlar o ritmo do aluno e não deixar que ele venha até sobrecarga e simplesmente passa mal durante a aula. Entendi, legal. Na musculação, qual a repetição indicada para perda de peso e enrijecer? Ou seja, musculação sem aumento de músculo. Aí é o seguinte, assim, antigamente o pessoal falava assim, vamos trabalhar 3 séries de 10 repetições para ganhar massa muscular, vamos trabalhar 3 de 15 para emagrecer.
tá? Na verdade, isso meio que não existe, tá? Como eu falei, eu estou batendo nessa tecla, o mais importante é eu trabalhar de forma intensa, independente do número de repetições, tá? Ou seja, se o professor pediu para fazer 10 repetições ali no agachamento, eu tenho que chegar na 9ª repetição, na 10ª, já com dificuldade em realizar aquela repetição. Isso significa que eu estou tendo uma boa sobrecarga dentro daquele treino. Se eu atinjo 10 repetições com muita facilidade, eu não estou treinando de forma da maneira que eu deveria treinar. Tá? Vamos lá, eu vou dar um exemplo para você. Deixa eu pensar aqui. Ó. Se eu pegar uma mulher, ela vai fazer um treino de musculação, 3 séries de 10 repetições. Ela consegue imprimir um ritmo intenso, ela treina direitinho. Tá? Ela ingere ao longo do dia 1.500 calorias. Tá? Essa é a refeição diária dela, de calórica. Porém, ela tem o gasto com treino de musculação, mais a taxa de metabolismo basal dela que ela tem ao longo do dia, de 2.000 calorias ao longo do dia. Tá? Então, essa mulher, ela vai trilhar no caminho do emagrecimento, porque ela está gastando mais calorias do que ela está ingerindo, trabalhando 3 séries de 10 repetições. Se a gente colocar no mesmo caso, essa mesma mulher trabalhando 3 séries de 10 repetições, só que ao longo do dia, ela tem um gasto aí de 1.500 calorias, por exemplo, só que ela ingeriu em torno de 2.000 calorias, ou seja, ela está no balanço energético positivo, ela comeu mais do que gastou, muito provavelmente, se ela trabalhou da forma correta, ela vai trilhar o caminho do ganho de massa muscular. Então, assim, o treinamento, ele é como se fosse o estopim, tá? Para que a gente atinja os objetivos que a gente tem em comum. Quem vai determinar o que vai acontecer com o seu corpo é a sua alimentação. Se ela vai estar equilibrada ou não, se você está ingerindo alimento da forma que deveria estar, se está no horário certo, enfim. Então, as séries, as repetições, a gente não deve ficar preso a isso. A gente deve ir, treinar da forma que tem que ser feito e depois, em paralelo, através da alimentação diária, a gente identificar para qual caminho a gente vai trilhar, qual o objetivo que a gente quer atingir. E, em cima disso, obviamente, saber o quanto a gente vai ingerir de calorias, qual o macronutriente que a gente vai ingerir e por aí vai. Perfeito. Por que é tão difícil emagrecer os braços? E qual o melhor exercício para isso? Não é difícil emagrecer, não, gente. É que às vezes as coisas estão todas meio que atrapalhadas, assim. Mas não é difícil. Basta a gente dar o estímulo certo. A gente precisa observar 2 pontos que eu acho muito interessante nessa questão aí. Vamos pensar assim no público feminino, tá? Normalmente, as mulheres têm um histórico de não gostar de fazer exercícios voltados para membro superior. Tá? Elas sempre pedem para fazer exercícios para a perna. Elas querem desenvolver perna. Isso a grande maioria, tá? Então, meio que isso ficou, sabe, meio que no histórico, assim. Então, quando a pessoa chega, a mulher chega numa sala de musculação para montar o treino dela, o professor meio que de antemão já prescreve um monte de exercícios para a perna, aí ele coloca 2 ou 3 exercicinhos ali para membro superior, meio que disfarçado nos treinos de perna, só para que ela faça. Ou seja, ela está estimulando muito pouco a região que ela gostaria de trabalhar. Então, isso precisa ser identificado para saber se a distribuição de exercícios no seu treino está coerente com o seu objetivo. Tá? Segundo ponto que a gente precisa analisar, que foi a da pergunta, né, em relação a o braço, quando a gente está falando em baixar percentual de gordura, travou? Travou. Na hora que você começou a falar da pergunta, travou. Agora liberou. Então, vamos lá. Então, eu estava falando do segundo ponto que a gente precisa analisar nessa questão. Sempre que a gente fala do processo de emagrecimento, a gente está falando na questão de baixar percentual de gordura. E sempre que a gente baixa percentual de gordura, a gente baixa ele de uma forma geral. Tá? Eu não consigo baixar de forma localizada. Principalmente quando eu estou falando em treinamento e alimentação. Tá? Eu não estou falando em procedimento cirúrgico. Daí eu consigo trabalhar o local que eu quero.
Então, às vezes, a gente vê o pessoal fazendo um monte de repetição de abdominal com o intuito de definir a musculatura do abdômen, e isso não vai acontecer nunca, se ele não baixar o percentual de gordura dele. Então, a gente precisa identificar qual que é o biotipo dessa pessoa que está procurando um treinamento voltado para membro superior, para o braço. Porque, normalmente, as mulheres, isso é muito comum, elas terem um acúmulo de gordura mais localizado na região ali de tronco inferior e pernas. Diferente dos homens que têm um acúmulo mais localizado no membro superior, tipo peito. Então a gente precisa entender o biotipo da pessoa para saber como trabalhar em cima disso, ok? Com o intuito de trabalhar a questão de tônus muscular, trabalhar a parte de enrijecimento desse braço, porque às vezes o simples fato da gente conseguir trabalhar o tônus muscular do braço já vai dar um aspecto de redução de medida, sem que o percentual de gordura esteja baixo. Então, é sempre válido analisar dois pontos. Como que está a distribuição dos exercícios em relação ao seu objetivo, se você está treinando de acordo com a proposta que você tem. E segundo ponto, qual é o seu biotipo? E em cima desse biotipo que você tem, é que a gente vai conseguir trilhar algum caminho para conseguir atingir os seus objetivos com melhor eficiência, vamos dizer assim. Legal. Eu recebi muitas perguntas sobre treino em casa, que eu não vou te fazer porque eu acho assim, a pessoa ela não deve treinar sozinha, ainda mais quando ela não tem tanta experiência assim, tipo, não que eu tenha muita experiência, mas eu treino desde muito nova, então eu tenho uma consciência corporal um pouquinho melhor para eu saber às vezes se eu estou executando certo ou errado, mas às vezes eu executo errado. Então, o que eu gostaria de saber é o seguinte, tem gente ainda que não quer voltar para academia por conta, né, dessa pandemia que a gente está passando, mesmo tendo liberado. Vocês estão fornecendo algum acompanhamento online? Essa questão que você falou de se fazer treinos em casa sempre foi uma preocupação muito grande que a gente teve em relação a isso. Porque, mediante essa situação de quarentena, a gente ficou tentando trazer, de alguma forma, a possibilidade das pessoas treinarem em casa. E a grande dificuldade era justamente de montar protocolos de treinamento que essas pessoas consigam fazer em casa, de forma online e que consiga executar os exercícios da melhor forma possível, sem correr risco de lesão. A gente pensava assim, meu Deus, eu vou prescrever exercício, a pessoa vai fazer em casa sozinho e vai acabar se lesionando. E isso acontece realmente, às vezes por mais simples que pareça o movimento, mas para quem não tem essa questão de consciência corporal, tem muita dificuldade. E uma simples variação de ângulo de movimento já é o suficiente para sobrecarregar algumas articulações. Então, o que a gente fez? A gente teve durante um período, a gente gravava vídeos super didáticos, e esses vídeos eram encaminhados para os alunos, para que eles conseguissem desenvolver um treinamento em casa, eram uns exercícios bem simples, enquanto a gente grava as aulas online, como que seria administrada essas aulas online. E depois que essas aulas estavam estruturadas, a gente começou a trabalhar de maneira online também. Tá? Então, ao mesmo tempo que o aluno estava em casa, a gente estava através do Zoom, né, que a gente usou o Zoom como ferramenta, acompanhando e corrigindo da melhor forma possível. E a partir desse momento que a gente fez um acompanhamento online, a gente começou a ter mais adeptos, né? Uma pela motivação de ter alguém te acompanhando em tempo real. E a outra pela simples questão de você ter um horário marcado para fazer atividade física. Se você vai deixando para fazer a qualquer momento, acaba quem não faz. A partir do momento, eu estou falando do nosso estúdio, tá? Da nossa unidade aqui. A partir do momento que a gente retornou agora para as aulas presenciais, e a questão de grade está meio que tumultuada, ainda a gente está precisando resolver alguns encaixes, a gente ainda não disponibilizou os treinos online novamente para esses alunos. Mas é um dos objetivos nossos para a gente fazer ainda pensar desse mês, a gente conseguir conciliar o online e presencial ao mesmo tempo. Porque as pessoas elas acham que, não, vou fazer, tá todo mundo fazendo, e eu já tenho uma amiga que machucou o joelho fazendo isso, machucou cotovelo, até cotovelo machucou, então assim, não é tão simples igual as pessoas acham que é. Precisa do acompanhamento realmente de uma pessoa, de um profissional qualificado para aquilo, né? Não é. Não é por conta de sobrecarga. A sobrecarga que eu digo assim, é questão de repetições, de tempo de trabalho, posicionamento, impacto.
né? Quando a gente vai saltar, por exemplo, quando a gente faz treino sem uso de acessório, a gente usa bastante salto, bastante exercício de pliometria. Porque saltos, exercícios pliométricos, fazem com que a intensidade do treino suba. Isso que a gente precisa buscar. Mas existe a forma correta de você fazer. Tem a técnica. A gente travou de novo. Pera aí, Flávio, travou. Oi, voltamos. Voltou. Voltou. Mas gera um efeito cascata. Então, quando a pessoa não tem a técnica correta, ela não atinge só uma articulação. Isso vai refletindo em todas as outras articulações do corpo. E pode desencadear um monte de problemas aí. Entendi. Perfeito, então, Flávio. Já está dando então o nosso horário. Eu queria te agradecer por disponibilizar esse tempo para falar com a gente e tirar a dúvida do pessoal. Tinha outras dúvidas, mas, gente, ó, qualquer coisa, vai lá no perfil do Flávio, segue ele lá. Eu tenho certeza que se você fizer alguma pergunta, ele vai conseguir te ajudar. Não treinem sozinho. E eu espero que tenha sido super esclarecedor sobre como você emagrece treinando. Lembrando que ele falou, não é só o treino, você precisa também da alimentação. Então, eis a importância também de você ter um nutricionista aí por trás de tudo isso, não tentar fazer sozinho. Flávio, muito obrigada. Imagina, que é isso. Acho que são tantas perguntas, né? Que o pessoal tem que, obviamente, a gente não consegue responder a todo mundo. Mas, como você falou, Exato, quem fica muito quiser, corrido. gente, fica à vontade, manda pergunta, manda mensagem, manda direct, que eu vou responder com certeza a todo mundo aí. E o que você falou tá super certo, sabe? Repetindo aquilo que eu falei anteriormente, que eu acho extremamente válido repetir. Treinamento, ele é apenas o estopim, tá? Ele é aquele pontapé inicial que é extremamente importante para a gente atingir o resultado. Mas quem vai trilhar, quem vai fazer com que a gente atinja o resultado proposto, é sem dúvida nenhuma uma dieta balanceada aí, obviamente com acompanhamento. Assim como exercício físico, a gente não deve fazer sem acompanhamento de um profissional, a alimentação é a mesma coisa, a gente não deve fazer sem um acompanhamento profissional também. Exatamente. Então tá bom, Flávio, muito obrigada. A gente marca outros bate-papos. Vamos, claro, sem problema nenhum. Fica à vontade. Então tá bom, obrigada. E qualquer dúvida é só chamar o Flávio lá. Qual que é Imagina. seu IG, Flávio? O meu tá como treinador Flávio Pinto. @treinador Flávio Pinto. É só Perfeito, procurar então. lá e manda ver. Gente, Valeu, uma boa noite Flávio. para vocês. Obrigado, Sá. E vamos nos falando aí. Vamos sim. Tchau, tchau. Vamos ver se deu. Bom, galera, é isso. Meu celular acabou de dar que está super aquecido, porque já deu 1h30 que eu tô com ele ligado. Muito obrigada pela presença de todos. Vou deixar gravado se você perdeu. Fique tranquilo, vai lá pode ir até no canal do YouTube, que todos os vídeos eles vão direto para lá. Qualquer outra dúvida, me chama no direct, chama o Flávio. E semana que vem tem mais um episódio da série Desvendando Programas Alimentares. Espero vocês. Beijo.